foi Nebsete? A história de Nebsete na Bíblia. Nesse estudo bíblico, vamos falar sobre Nebsete e entender como surgiu essa personagem bíblica conhecida como Nebsete. Vamos lá? Então, quem foi Nebsete na Bíblia? Primeiramente, antes de saber quem foi Nebsete na palavra de Deus, precisamos entender o envolvimento de Salomão com essa suposta personagem feminina. A Bíblia diz no livro de Reis que o rei Salomão amou e casou com muitas mulheres estrangeiras, algumas hetéias, outras moabitas, outras amonitas, o que influenciou Salomão de diversas formas e fez com que o rei se afastasse de Deus. O rei Salomão casou com todas essas esposas, mesmo sabendo que o Senhor havia ordenado aos israelitas que não se casassem com mulheres estrangeiras, porque elas fariam com que seus corações voltassem para outros deuses. E no versículo 3 do capítulo 3 do livro de 1 Reis, a Bíblia diz que Salomão casou com 700 princesas e também teve 300 concubinas, e estas fizeram com que o seu coração se voltasse para deuses estrangeiros, e por fim levou Salomão a não ser fiel ao Senhor. Segundo a palavra de Deus, em 1 Reis, capítulo 11, a Bíblia diz que Salomão adorou Astarote, a deusa de Sidom, e Moloque, o repugnante deus de Amon. Salomão chegou ao ponto de, na montanha que ficava ao leste de Jerusalém, construir um lugar para adoração de Quemos e um lugar para adoração de Moloque, dois repulsivos deuses de Moabe e de Amon. Salomão também construiu lugares de adoração onde todas as mulheres estrangeiras que ele tinha queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus próprios deuses. A que ponto chegou Salomão? Porém, muitos desses casamentos do rei Salomão se dava por alianças políticas, sociais e de interesse expansivo e comercial. E entre essas esposas estrangeiras de Salomão, há uma muito citada, que certamente foi uma grande jogada, uma aliança que expandiu as fronteiras de Israel. E é aqui que vamos falar sobre a filha do faraó, uma mulher na Bíblia descrita como tendo se casado com Salomão para cimentar uma aliança política entre o reino de Israel e Egito, como a Bíblia diz no livro de 1 Reis, capítulo 3. Salomão celebrou uma aliança com o faraó, o rei do Egito, casando-se com a filha deste monarca. E Salomão a trouxe para morar na cidade de Davi, até que a construção do seu palácio, do templo do Senhor e dos muros em torno de Jerusalém fossem concluídos. O fato da filha do faraó ter sido destacada nos relatos de Salomão é significativo, pois um tratamento semelhante não é dado às outras 700 esposas, princesas e às 300 concubinas. Alguns estudiosos acreditam que esse exemplo único ocorreu porque esse casamento em particular demonstra a riqueza e o poder da monarquia hebraica, pois as filhas do faraó não costumavam se casar fora da própria família, e isso talvez indique a fraqueza do egípcio reino neste momento. Outro conhecedor dos estudos da Bíblia aponta que se casar com a filha do faraó é significativo à luz da história do Êxodo, pois um descendente de ex-escravo egípcio agora se tornou genro do faraó. A maioria dos especialistas apontam que a aliança foi o resultado da reputação do pai de Salomão e dizem: sob Davi, Israel se tornou um fator a ser considerado na política oriental, e o faraó achou prudente garantir sua amizade. Sendo assim, a aliança por meio do casamento do rei Salomão com a princesa egípcia, a filha do faraó, é visto pelos estudiosos como a razão para o aumento no comércio com o Egito, como a Bíblia diz no livro de 1 Reis, capítulo 10, versículo 28 e 29. Vamos ver. E traziam do Egito para Salomão
cavalos e fio de linho, e os mercadores do rei recebiam o fio de linho por um certo preço. E subia e saía um carro do Egito por 600 siclos de prata e um cavalo por 150. E assim, por meio deles, eram exportados para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Em 1 Reis também, capítulo 7, do versículo 8 ao 12, a palavra de Deus diz que Salomão construiu a sua casa onde pudesse habitar e fez também uma casa para a filha do faraó, um palácio com pedras caras, de acordo com as medidas de pedras lavradas serradas com serras, por dentro e por fora, desde a fundação até a cobertura, e assim por fora até o grande pátio. Salomão fez isso mostrando o respeito e a honra que ele tinha por ela, a sua esposa. Agora vamos falar sobre o nome Nebsete na Bíblia. A esposa egípcia do rei Salomão não tem nome na palavra de Deus, mas popularmente, devido a representações televisivas das histórias de Salomão e do livro de Reis, a filha do faraó que se casou com Salomão ficou conhecida com o nome Nebsete. Das 700 esposas de Salomão, só sabemos o nome de Naamá, que você pode assistir o vídeo aqui no canal. E também agora a menção da filha do faraó, que apesar da Bíblia não citar seu nome diretamente, mesmo assim ela é conhecida como a filha do faraó, uma princesa egípcia. A esposa egípcia de Salomão, que agora está conhecida com o nome Nebsete, era uma mulher de influência devido sua posição no reinado. Apesar do nome Nebsete não ser citado diretamente na Bíblia, é verdade que Salomão casou com uma princesa egípcia, agindo de forma inteligente, estabelecendo relações com os reinos da região, ou seja, foi uma estratégia diplomática e estabilidade política. Salomão agiu racionalmente, o que fez com que seu reino expandisse materialmente, mas diante de Deus, o rei pecou e não levou em consideração que acima do reino da terra está o reino dos céus. Então, que nós coloquemos o reino do Senhor em primeiro lugar, e como a palavra de Deus diz, todas as coisas serão acrescentadas. Essa vida não é nada perto do dia em que estaremos na morada ao lado do nosso Pai, e com certeza tudo valerá a pena. Fique com Deus, até o próximo vídeo.